É um prazer receber você, essa caravana, essa equipe aqui que veio lá da igreja Adinamel do Riachão do Bacamarte, amém? Chegue lá, dê um abraço do seu pai bem grande, ele vai dizer, que abraço é esse? Foi o pastor que mandou. Então, Raul, seja bem-vindo, amém? Nasceu no Rio de Janeiro, é um carioca, conheceu a paraibana, sua prima, e disse, vou trocar o Rio pela Paraíba, vou morar no Riachão do Bacamarte. O senhor já mandou minha princesa, a princesa dele, então vou trabalhar para Jesus lá. E Deus tem suprido tanta necessidade desse casal, não é verdade, Raul? Porque Deus é o Deus provedor, amém? Eu brinco assim com ele que a gente tem uma amizade muito grande. Pastor Carlos vai orar pelo nosso amado irmão missionário Raul. Graça e paz, amém? Diga, o Senhor é bom. Diga, todo tempo Ele é bom. Diga, Ele é maravilhoso. Diga, Ele é a minha luz, a minha força, a minha rocha. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor adestrou as nossas mãos. Amém? Sua mão tem fogo, tem poder, tem autoridade. Portanto, estenda suas mãos para o ministro que vai ministrar nesta noite, neste lugar. E receba do alto, não receba do homem, mas sim do Espírito do Pai que está nele, que vai falar através de seus lábios. Pai, não cesse de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em cada um de nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor já colocou o alimento espiritual para ele transmitir à igreja, e todos vão sair cheios da sua presença em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui novamente. Estivemos aqui com a mocidade e muito antes da mocidade, logo assim que eu tive a oportunidade, quando cheguei do Rio de Janeiro, uma das primeiras igrejas que eu visitei foi a Igreja Semeadores da Fé, onde tive a oportunidade de conhecer o pastor. E o pastor foi uma pessoa muito simpática, porque eu já tive a oportunidade no Rio de Janeiro de visitar muitas igrejas, além da Assembleia de Deus, e não é todo lugar que você é bem recebido, que você é cumprimentado, que você tem uma recepção calorosa. Muitas das vezes você chega, entra, sai e ninguém nem fala com você, e aqui foi uma recepção totalmente diferente, uma recepção abençoada. Queremos agradecer primeiramente também os irmãos, nos sentimos alegres em estar honrando os irmãos nessa noite, porque os irmãos também são pessoas que sempre estão nos honrando na obra que nós estamos fazendo lá no Riachão do Bacamarte, e com certeza é motivo de alegria estarmos com vocês aqui nessa noite, para juntos aqui louvarmos a esse Deus que servimos, que é todo poderoso e que tem não só providenciado bênçãos sobre as nossas vidas, como na vida de cada um que está aqui nessa noite. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Hoje fala-se muito em você alcançar bênçãos materiais, ter o seu carro, sua casa, alcançar muitas coisas nessa vida, mas quando você partir dessa vida, você não vai levar nada, por mais que você alcance, por mais que Deus te dê. Não estou dizendo que é errado, estou apenas destacando que por mais que você alcance riquezas nessa vida, por mais que você ganhe bens, tudo vai ficar aqui. E o livro de 1 Reis, capítulo 18, vai tratar sobre algo mais sério para nossas vidas. 1 Reis, capítulo
capítulo 18, versículo de número 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu o rego, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A igreja pode tomar assento. Só o Senhor é Deus. O povo começou a exclamar depois que cada um contemplou com seus olhos a resposta de Deus para o profeta. Nós sabemos que Israel estava atravessando um período de escassez de chuva, visto que o profeta Elias, em repreensão ao rei Acabe, que era um rei que havia se enveredado pela idolatria, pelo paganismo, não adorava o Senhor, e sim a Baal e a outros deuses da época. E aí o profeta Elias repreende o rei e dá uma sentença que não haveria chuva, e durante 3 anos e meio Israel ficou sem chuva. Uma sequidão muito grande sobre Israel. E o curioso é que, em meio a essa sequidão, o profeta Elias reúne os profetas de Baal com um desafio. O desafio da resposta de sacrifício. Mas o mais importante é que o profeta Elias, ele queria algo do povo. O profeta Elias via que o povo de Israel se enveredou também como rei pelo pecado. Se você for ler o livro de Juízes, você vê Israel ora na presença de Deus, ora na idolatria. Ora na presença de Deus, ora na idolatria. Deus permitia que viesse o juízo sobre Israel, aí Israel se consertava. Aí quando estava indo tudo bem, se desviava de novo. Aí Deus permitia que Israel caísse na mão do inimigo. Aí Israel tomava jeito. Daqui a pouco Israel já estava se desviando de novo. Foi assim, horas e horas, nós vemos nas passagens bíblicas, Deus constantemente falando com o seu povo para que ele andasse em retidão. É por isso que eu estava falando no início, que não adianta a gente alcançar riqueza, nem bens materiais, quando o que Deus quer de mim e você é retidão. Quando o que Deus quer de mim e de você é compromisso. Quando o que Deus quer de mim e de você é zelo. Então Deus queria algo do povo israelita e o povo israelita não estava em obediência. Nós vemos que o profeta Elias,
em meio à sua geração, era um homem que se encontrava fiel. Se a gente for olhar, nós temos Noé. Noé, em meio à sua geração, foi um homem fiel. Nós vemos que Ló, lá em Sodoma e Gomorra, o povo se entregou ao pecado, mas Ló era um homem de Deus. Nós vemos várias passagens na Bíblia, como Sadraque, Mesaque, Abednego, que não se prostraram ante a estátua de Nabucodonosor, embora em meio àquela sociedade babilônica fosse idólatra, mas eles eram diferentes. José foi levado para a terra do Egito, mas ele na terra do Egito não deixou de servir a Deus. E não é porque você está cercado de pessoas que não têm compromisso com Deus, que você não pode ser fiel. Assim como esses homens conseguiram ser fiel em sua época, você também pode fazer a diferença. É isso que nós aprendemos pela palavra do Senhor. Não importa quem quer viver uma vida de pecado, a diferença é que você quer compromisso com Deus. E a sua forma de viver diferente anuncia para essa sociedade que essa sociedade precisa se converter dos seus caminhos maus. Porque você é diferente, porque você guarda a palavra de Deus, porque você procura um compromisso com o Senhor. Então essa sociedade olha para você e vê que você é diferente, e a partir disso vê que há uma necessidade de mudança e que a sua forma de viver não condiz com a vontade de Deus. Nós vemos que o profeta Elias era um homem de Deus, estava bem. Se você for olhar para Neemias, copeiro do rei, ele estava muito bem lá no palácio. Ele não tinha problema nenhum, ele era um servo de Deus fiel. E aí ele vai procurar saber como é que se encontrava a cidade de Israel. E a notícia que ele recebe é que a cidade estava em ruínas, os muros estavam em ruínas, o templo estava em ruínas. Templo em ruínas não tem culto, os muros em ruínas não há segurança. E aí o que Neemias faz? Sai do lugar de conforto e vai para a cidade de Israel para reconstruir um muro. Como é que um copeiro vai reconstruir muros? Eu acredito que ele não sabia como, mas mesmo assim ele foi para fazer uma obra para Deus. Eu não sei se você entende da obra, mas a obra que Deus está te chamando, você não precisa entender. Ele é quem vai te capacitar. Ele vai colocar a seu favor as pessoas que você precisa para reconstruir o muro. O interessante é que ele abandona a zona de conforto e vai para um lugar para que ele possa ver novamente o culto restituído no lugar, restaurado naquele lugar. Embora o culto dele não tenha parado, ele estava interessado em que o culto voltasse a continuar no meio de Israel. Se você for olhar para o profeta, nós vemos que o profeta, ele também tinha essa visão espiritual. O profeta Elias era um homem de visão espiritual, não era um homem de visão materialista. Veja que ele não se importava para onde ele ia, desde que Deus o tivesse enviado. Ele vai para o ribeiro de Querite, quem leva para ele lá pão e carne é corvo. E corvo, se você procurar saber do que corvo se alimenta, é a mesma coisa que urubu. Só alimenta em decomposição. Eu não sei aonde que ele arrumou carne fresca. Eu não sei como que o profeta encarou aquela carne. Mas ele chegou lá, o alimento enviado por Deus, como Deus havia falado, e ele se alimentou no ribeiro. Nós vemos que o profeta Elias depois ele vai para a casa de uma viúva que morava em Sarepta. Uma viúva que não tinha condições de se sustentar. Essa mulher lá naquele lugar, agora Deus vai usar essa viúva para alimentar um homem de Deus. Ele não pensa duas vezes quando Deus manda, ele apenas obedece e ele vai para onde Deus está mandando ir. Eu vejo que o profeta Elias era um homem de fé, era um homem que confiava, era um homem que cria, era um homem que tinha um compromisso muito grande com Deus. Nesse momento em que ele começa a analisar o quadro de Israel,
ele vê que Israel estava em uma situação degradante. Israel estava comprometida com o pecado. Israel estava abandonando os caminhos do Senhor. Ainda que conhecesse, não estava sendo fiel ao Senhor. E aí o que o profeta fala: não cocheais em dois pensamentos. Se Baal é Deus, que vocês venham segui-lo. Mas se o Senhor, Jeová, é Deus, então sirva a Ele, siga a Ele. Então eu vejo que ele não estava só preocupado com a sua vida espiritual, mas ele queria que o povo também servisse ao Senhor. E aquele que é chamado de Deus, aquele que tem visão espiritual, ele tem essa visão. Ele não só zela pela sua vida espiritual, mas ele também está preocupado com as pessoas que estão à sua volta. Ele também está preocupado com a conversão daqueles que estão perdidos. Ele também está preocupado com a aproximação da presença do Senhor daqueles que estão à sua volta. Nós vemos que o profeta, ele tem a oportunidade de reunir o povo. E uma das coisas que eu vejo e que eu acho interessante, no versículo de número 30, ele diz: chegai-vos a mim, ao povo de Israel. A proposta estava bem clara. Cada um ofereceria o seu sacrifício, os profetas de Baal, e ele oferecia também o sacrifício no altar. E aquele que tivesse a resposta com fogo sobre o altar, esse seria o Deus de Israel. Esse seria o Deus que Israel iria seguir dali em diante. O profeta, ele fala ao povo: chegai-vos a mim. E eu vejo que ele toma a liderança daquela situação. Eu vejo que ele toma a iniciativa de reunir o povo. O que eu quero trazer é que não basta você ver que o povo precisa de Deus. Não basta você perceber que o povo está desgarrado do Senhor. Não basta, mas é necessário que você tome a liderança da situação. Que você tome uma atitude, que você faça alguma coisa para que aquela vida que está perdida venha conhecer a obra do Senhor. Venha conhecer a obra de Cristo na cruz. É por meio da sua vida, é por meio de você. Deus quer usar a tua vida. Você não é só consagrado do Senhor. Você não é só um instrumento que Deus também está recebendo adoração, mas Ele também conta contigo para ir em busca daqueles que estão perdidos. Nós vemos que o profeta é um homem de visão e que ele vê uma necessidade de Deus no povo. Ele vê que o povo está perdido, que o povo está na idolatria e que necessita ser retornado à presença do Senhor. Nós vemos que ele faz uma proposta, e nessa proposta é feito o sacrifício. Ele começa a colocar o seu sacrifício sobre o altar. Nós vemos no texto que ele começa a reunir aquilo que é necessário para o sacrifício. O versículo de número 30 diz assim: e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. É importante nós percebermos que se você quer oferecer sacrifício, você precisa de altar. Se você não tem um altar, não tem como você oferecer o sacrifício. Ainda que você tenha o sacrifício, é necessário o altar. Nessa passagem diz que o altar estava quebrado. E diz que o profeta restaurou o altar, consertou o altar. Eu quero te dizer que Deus, Ele faz você perceber que o altar está quebrado. Não é preciso ninguém apontar o dedo para ninguém. Deus já falou o coração
E quem está com o altar quebrado, sabe que o altar está quebrado. E que altar quebrado não tem sacrifício. E se não tem sacrifício, não tem oferta. E se não tem oferta, não agrada a Deus. E Deus quer sacrifício. Deus quer oferta. Deus quer que o culto continue. E se o altar está quebrado, não há culto. O que o profeta Elias faz quando ele identifica que o altar está quebrado é, primeiramente, restaurá-lo. E eu te pergunto, como é que se faz para restaurar um altar? O altar que está quebrado é um altar que está envolvido com a mentira. O altar que está quebrado é o altar que está envolvido com a idolatria. O altar que está quebrado é o altar que está envolvido com o vício. O altar que está quebrado é o altar que está envolvido com o adultério. Porque tudo que é pecado é um altar que está quebrado. E só tem um jeito para oferecer sacrifício: é restaurar o que está quebrado. E veja que o profeta, e não o povo, o profeta identifica que o altar está quebrado e ele começa a fazer a obra de restauração. E a obra de restauração é necessário renúncia. E você vai renunciar. A gente renuncia àquilo que a gente sabe que precisamos renunciar, porque Deus fala conosco por meio da sua palavra, para que a gente abandone o pecado, se a gente quiser oferecer um sacrifício. Se formos olhar na história, lá no início, no jardim do Éden, um pouco depois, Caim e Abel chegam com uma oferta diante do Senhor. Cada um foi ensinado a ofertar, e cada um apresentou a sua oferta. Mas diz o texto da Bíblia que a oferta de Caim não foi aceita por Deus. A oferta de Caim foi rejeitada por Deus. E por que foi rejeitada por Deus? Porque o seu altar estava contaminado com o pecado. Porque as suas obras eram más diante do Senhor. Não adianta ter oferta se as obras são pecaminosas. Não adianta estar aqui no culto, quando sai do culto volta à mesma prática. É necessário mudança, é necessário renúncia, é necessário restauração. O altar não pode continuar quebrado. Nós vemos que o altar, ele foi restaurado. Após a percepção, ele toma a decisão de restauração. Se nós formos olhar um pouco para a história, o profeta Isaías, quando ele percebe a sua situação diante de Deus, ele fala: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Quando ele contempla a presença de Deus, quando ele é impactado pela glória de Deus, ele vê que havia uma necessidade de mudança na sua vida. Ele começa a olhar para si mesmo e começa a identificar que ele era um pecador e que do jeito que ele estava não agradava a Deus e que ele precisava mudar. O interessante é que ele não só identifica a sua situação, mas quando impactado pela presença de Deus, ele vê também as pessoas que estão à sua volta e vê que assim como ele estava perdido, as pessoas que estavam à sua volta também estavam perdidas, precisando da palavra de Deus. O texto diz, no versículo de número 30, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O mais interessante, eu gostei muito
desse versículo, porque fala que reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro, o altar do Senhor é um altar que é exclusivo de Deus. Nele não se oferece mentira, não se oferece idolatria, não se oferece nada a que seja a Baal ou a qualquer outro suposto Deus. Não se oferece, porque esse altar é exclusivo de Deus. Se você é altar exclusivo de Deus, nesse altar não se encontra mentira, não se encontra engano, não se encontra prostituição, não se encontra pecado, porque o altar é de Deus. Outro ponto importante é que nesse altar, diz que ainda quando estava quebrado, o altar é de Deus. E a minha palavra para você, que por algum momento pisou na bola, pecou, desandou da presença do Senhor, em algum momento deixou o caminho do Senhor, eu quero te dizer que mesmo que tenha se afastado, aqui eu vejo que o altar quebrado ainda é altar de Deus. Você ainda é do Senhor. Você ainda é altar de Deus. As pessoas podem querer apontar para você, mas você se enveredou pelo pecado. O seu passado é negro. Você não tem mais jeito. O que você fez não tem restauração, não tem perdão, não tem volta. Eu quero te dizer que você é altar de Deus. Nós vemos que o altar começa a ser restaurado para poder se oferecer o sacrifício. Após o altar ser restaurado, nós vemos que o profeta Elias começa a oferecer o sacrifício, diz que pede para que seja jogado água. Eu não sei de onde ele arrumou água, porque naquele período já havia 3 anos e 6 meses sem chuva, mas diz o texto que eles alcançaram água para molhar o sacrifício. Mas uma coisa que eu quero destacar é que hoje nós vemos talvez situações como Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam a sua herdade e levaram metade do valor diante dos apóstolos. E entregaram aos apóstolos como se fosse todo o dinheiro arrecadado pela venda. E usaram de engano para tentar enganar os servos do Senhor. Mas o objetivo deles não era ajudar o próximo com a sua oferta. Porque as pessoas daquela época, cada um vendia para que a sua arrecadação fosse utilizada para que aquele que tivesse necessidade não passasse fome. Mas eles, em busca de reconhecimento, vendem e apresentam a sua oferta. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Não adianta você querer fazer algo para ser reconhecido. Não adianta a gente querer fazer algo para receber glória humana. Porque isso faziam os fariseus, quando faziam o seu jejum e procuravam ser percebidos diante do povo que estivesse em jejum. Ou quando faziam a sua oração, faziam nas esquinas para serem vistos de todos e para que todos os vissem como homem de Deus. O profeta Elias, ele não está fazendo esse sacrifício diante do povo para que vejam ele como um grande profeta. Ele não está fazendo para que a sua igreja seja uma igreja de renome. Ele não está fazendo para fazer uma grande propaganda do local, mas ele está fazendo uma obra consciente de que é para Deus. Não era em busca de reconhecimento, não era em busca de glória, não era em busca disso, mas era em busca das almas que estavam perdidas. É isso que nós não podemos perder, o nosso foco. O nosso objetivo não é aparecer. O meu objetivo não é pregar mais que o meu irmão. Não é cantar mais que o meu irmão. Não é ser melhor do que o meu irmão.
não é ser melhor do que o que faz alguma coisa, do que está à frente do conjunto, do que está à frente do departamento, do líder do conjunto de louvor. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é alcançar a alma que está perdida. O seu objetivo é alcançar quem está perdido. O seu objetivo é a sua oferta ser recebida diante de Deus. O profeta Elias, quando Deus responde com fogo e a oferta é queimada sobre o altar, aquilo ali era a confirmação de que ele era fiel diante do Senhor. Era o reconhecimento de Deus. É o que nós precisamos na nossa vida espiritual, é o reconhecimento de Deus. É o que você precisa, é o que vai fortalecer a tua vida espiritual, é o reconhecimento do Senhor. É a resposta de Deus à tua oração. Nós vemos que esse sacrifício oferecido pelo profeta envolveu duas coisas: trabalho braçal e também oração. Duas coisas são necessárias no teu sacrifício: disposição, trabalho, dedicação, renúncia está envolvido com o trabalho braçal. E a oração se segue com o seu trabalho, com o seu esforço. Então é necessário oração e dedicação, oração e trabalho, oração e esforço, oração e envolvimento com a obra de Deus. Agora me diga, como é que você faz a obra de Deus se você só tem a mente nas coisas dessa vida? Como é que você faz a obra de Deus se você pensa em bens materiais? É necessário que quem tem visão espiritual tenha uma visão de Deus, das coisas espirituais, que a sua mente esteja também sempre focada na obra do Senhor. A palavra nos mostra que esse sacrifício envolveu esse trabalho e oração. E para concluir, nós temos também uma parte importante. O profeta Elias, ele estava trabalhando, consertando o seu altar, porque o seu sacrifício é seu, o meu sacrifício é meu. Eu preciso oferecer o meu sacrifício, mas você também precisa oferecer o teu sacrifício a Deus. O teu sacrifício de louvor, o teu sacrifício de adoração, o teu sacrifício de renúncia, o teu sacrifício de compromisso. Você precisa do teu sacrifício. Não adianta que a salvação é individual. A salvação é individual, é por meio do teu sacrifício de vida consagrada. No tempo de Noé, a sua família entra na arca, o resto do povo pereceu. No tempo de Ló, o povo que estava em Sodoma e Gomorra morreu, mas a sua família ali é preservada. Você está entendendo? Quem tem compromisso com Deus é preservado. Quem tem vida no altar é preservado. Quem tem uma vida consagrada é preservado. Nós sabemos que no fim quem não tem compromisso vai perecer, mas quem tem vida no altar vai ser preservado. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.